Pessoal, tudo bem? Bom, vamos aqui à nossa aula sobre as noções iniciais de acordos em controle de condutas. Bom, o primeiro ponto que a gente tem que tomar em conta é que os acordos no contexto de controle de condutas, assim como no controle de concentração, mas nosso curso aqui é sobre controle de condutas, ele está inserido dentro de um contexto de consensualização da administração pública. O que isso significa? Significa que existe uma abordagem, uma perspectiva de que cada vez mais a administração pública, visando atingir os interesses públicos primários e a consecução dos objetivos legais das suas normas, ela pode transacionar com particulares visando, atingir esses objetivos. E transacionar significa efetivamente celebrar acordos. Bom, e aí são dois interesses que estão em jogo, né? O interesse público e o interesse privado. Nos acordos, em casos de condutas, o que acontece? A empresa, o agente investigado, representado, tem interesse em encerrar aquela investigação para ele se beneficiar e não ter a aplicação de uma multa ou obter um desconto na aplicação dessa multa. Já a administração pública tem o interesse em punir as empresas, só que às vezes em detrimento de beneficiar uma empresa, ou quando você deu uma situação um pouco mais favorável a uma empresa, ela pode conseguir elementos probatórios muito importantes para condenar outras 10 empresas e efetivamente conseguir, por exemplo, provas sobre a caracterização do cartel. Então, é muito importante ter em foco essa questão do interesse entre o privado e o interesse público, e que o interesse público, mesmo transacionando com o privado, mesmo assim pode configurar uma hipótese de manifestação desse interesse público. Outro ponto é que existe uma dinâmica negocial muito forte, isso é muito marcante no CAD. O CAD tem uma tendência negocial muito grande e é o que aproxima ele da prática de muitas autoridades estrangeiras. Então, é muito comum no CAD você sentar na mesa e conversar e tentar negociar um acordo no sentido de realmente estabelecer as regras negociais mesmo. Assim, o desconto teria que ser tanto, mas eu apresento tanto de prova, minha colaboração vai ser tanto, enfim. Existe uma dinâmica negocial muito interessante no CAD. Bom, a outra questão é a manifestação mais evidente da política da concorrência nessa ideia do acordo. Por quê? Imagina que a autoridade concorrencial, na verdade, tem essa finalidade de reprimir eventuais crimes contra a ordem econômica, no caso do cartel, por exemplo. Se ela não tem elementos suficientes para condenar empresas de um cartel, ela simplesmente vai iniciar um processo e, eventualmente, esse processo vai acabar morrendo ou no próprio CAD, via um arquivamento, ou no judiciário, via uma anulação dessa decisão. Agora, se a autoridade faz um acordo com uma empresa e essa empresa traz elementos bons para a investigação, provas, e-mails, pautas de reuniões, conteúdo, a confissão da conduta, por exemplo, e o CAD consegue ajuizar uma busca e apreensão com base nisso, com elementos mínimos, o processo fica muito mais robusto e isso fica muito mais interessante em termos de autoridade, porque ela vai conseguir efetivamente condenar as empresas nesse caso. Então, existe aí em jogo o interesse da política da concorrência. Para concretização da política da concorrência, às vezes é interessante transacionar com o particular e, eventualmente, aliviar ele de certa pena em detrimento dos demais. Efeitos gerais dos acordos. Os acordos eles podem gerar imunidade administrativa e penal ou a suspensão do processo, da tramitação do processo administrativo em relação a determinada empresa. Os acordos também envolvem, geralmente, confissão de culpa. Então, a empresa tem que admitir a prática de determinados atos. E, claro, o pagamento de uma contribuição pecuniária. Não é obrigatório em todas as modalidades de acordos, como a gente vai ver, mas é um elemento importante também que pode acontecer. E a contribuição com o processo, porque a empresa passa a colaborar com o processo, com a condução do processo. Então, ela passa basicamente a ser um assistente do CAD na acusação formulada em relação às demais pessoas jurídicas, em relação aos demais representados. Então, essas foram as noções iniciais sobre o tema dos acordos. Vejo vocês em breve no próximo vídeo. Obrigado.